Olá, educandos! Eu sou a professora Marcenice, da disciplina de arte, com o tema da nossa aula de hoje, poesia e arte concreta. Mas antes de nós darmos início à nossa aula, eu quero dar as boas-vindas a vocês a esse ano letivo de 2021, que seja encarado com muita garra e determinação, não seja deixado para o dia do amanhã o que se pode ser feito hoje, tá? Temos que viver o nosso momento agora. O passado já passou, o futuro não nos pertence. Vamos viver bem agora, esse momento. Estamos distantes uns dos outros? Estamos. É o momento que nos pede isso. Vamos nos valorizar e produzir o nosso conhecimento, e é isso que está valendo. Então, nessa aula nós vamos ter o quê? O que nós veremos? Poesia como linguagem da arte. Poesia. Poesia a gente produz em português, que é produzir em arte. Nós vamos produzir. O poema integrado à imagem. Poema integrado à imagem, como assim? Nós vamos criar o quê? Imagem com palavras. É possível? É. Vocês verão e irão produzir. Arte concreta e sua relação com a poesia. Vamos ver a arte concreta. Talvez nós não concluímos todo esse conteúdo sobre arte concreta nessa aula, mas é uma arte que vocês vão gostar. É uma arte que ela vai trabalhar com formas geométricas. Beleza? De cara, vamos dar uma breve pincelada assim nas poesias, o que é poesia, para depois produzir poesia. Formas diferentes para produzir poesia. Não precisamos seguir dessa forma tradicional. Dentro da arte contemporânea, tem-se um leque muito grande de formas que você pode criar arte, poesia com arte. A poesia ela é uma composição em versos livres, privados, com rima, associações harmoniosas de palavras, ritmos e imagem. A poesia ela é um texto poético, geralmente em versos, que faz parte do gênero literário. E nós temos 3 gêneros literários, de poesia: o lírico, o épico e o dramático. Depois a gente vai ver os conceitos. Quando nós voltamos o nosso olhar para a história da arte e a gente vê falar sobre poesia na antiguidade, nós vamos observar o quê? Que os egípcios, há 25 séculos antes de Cristo, já tinham as suas poesias. Observe esse hieróglifo ao lado, que são as letras a escrita dos egípcios. Eles então vão criar já as suas poesias. E dentro dessas imagens a gente vai observar o quê? Combinação de palavras. Então teve toda uma pesquisa na qual os pesquisadores encontram então essa combinação de palavras já naquela época e na qual nós também costumamos então combinar palavras dentro da poesia. Quando a gente fala em poesias poéticas, versos, a gente sabe que uma poesia ela é composta por versos. Então, quando ela é composta por 2 versos, ela se chama dístico, Quando um poema, uma poesia, ela é formada por 10 versos, ela é chamada de uma décima. E um soneto é composto por 14 versos e um ode é um poema de exaltação. Aí, cara, se você for bom de poesia, vai ter 14 versos, 15, e assim por diante. Principais tipos de poesias. Eu havia falado que temos três gêneros, textuais de poesias. A poesia lírica, que ela vai traduzir todo aquele sentimento de amor, de paixão, de melancolia, por meio de palavra falada ou escrita.
Nós vamos ter a poesia épica, né? Que ela tem características mitológicas, lendárias, divindades e a valorização dos heróis. E a poesia dramática, ela é constituída da poesia lírica e da épica. Imagina que legal! E agora, a gente falando sobre poesia, a palavra verbal, eu posso criar essa palavra verbal em visual, como que você pode ver aqui, uma poesia visual, a palavra dando formato à imagem. Nós temos o Wellington Martins, artista, professor e artista, e na qual ele então realiza obras visual através da palavra, do verbo verbal. Interessante, não é, gente? Olha assim, em primeiro lugar, no lado esquerdo, em detalhe azul, nós temos o autorretrato de Wellington Martins. Então, ele mesmo se autorretrata com palavras. Gente, olha, que tipo de palavra? Característica da pessoa dele, o que ele sente. Então, ele cria toda aquela poesia primeiro e ele vai escrevendo com uma caligrafia diferente, com palavras, letras, num formato diferente. Depois, do lado do Wellington Martins, nós temos o autorretrato de Luiz Gonzaga, brasileiro, cantor brasileiro, que canta as belezas e as incertezas e o sofrimento do povo nordestino. Abaixo, então, nós temos a artista mexicana Frida Kahlo, muito sofrida. E você vê como que, olha os detalhes dos olhos, da sobrancelha. Gente, isso também é uma arte chamada poesia concreta. Ele volta o seu olhar do estilo da poesia concreta, que a gente já vai ver depois, e cria então essa composição visual. Não é interessante? Aqui, imagem e palavra, nós vamos ter o quê? Paulo Leminski, né? Muitos artistas trabalham com letras e palavras, explorando suas formas. Como, por exemplo, nós podemos usar a obra de Paulo Leminski, um poema visual inspirado no haikai, que é um gênero de poesia japonesa com pequenos versos. Olha onde que ele vai buscar. Então, essa poesia é estilo contemporânea, poesia concreta. Ela não vai mais utilizar de versos, estrofes, né? Nem rima. Ela vai trabalhar o quê? O visual, né? A imagem, ela vai usar o quê? A palavra para criar uma imagem. Mas ela vai te passar uma mensagem. Não vai ser mais uma mensagem como lá na poesia lírica, na poesia épica ou dramática. Vai ser mais contemporânea, que vai buscar uma nova forma de representar, então, os sentimentos, tá? Então, assim, olha onde que ele busca inspiração, dentro da cultura japonesa. O haikai, então, são poesias com pequenos versos, tá? Que a gente pode, então, observar essa poesia que Paulo Leminski faz sobre a lua, mas dá a impressão que ela está refletindo, que a imagem é refletida na água. Nós também vamos ter o que? Décio Pignatari, outro artista que trabalha com a poesia concreta. Olha só o formato que ele dá à obra com a palavra terra. Você também é capaz de criar algo parecido, semelhante, que venha chamar a atenção, né? Também transmitir alguma mensagem, a terra. Então, você tem que ler com calma para poder refletir o que está escrito ali. Tem palavras, meias palavras, mas ela transmite uma mensagem. E quando a gente fala de terra, principalmente, que palavra forte. Um poema, imagem, é aquele que não fala com o leitor somente através das palavras, mas também uma forma específica ou imagem que as palavras criam. Vocês puderam observar como que
nós conseguimos criar imagem através das palavras, né? Não precisa ser sempre naquela forma de estar escrito tal qual como que a gente aprende, tudo certinho na linha. Mas isso tem que ter tudo uma proposta em cima disso. A gente não vai sair produzindo assim, né? Tem tudo um propósito em cima disso. Então, nós temos o quê? Décio Pignatari, que foi um dos importantes autores da história da arte concreta brasileira, que nós veremos na próxima aula sobre a arte concreta e um pouquinho mais sobre a poesia concreta. Como atividade, eu vou deixar uma sugestão para vocês, tá? Estamos acostumados com palavra escrita, né, como suporte de ideias que nos permite a comunicação com outras pessoas. As palavras também são imagens que podem apresentar formas variadas, como nós vimos nas obras de Wellington Martins. Também, na qual ele criou imagens com palavras. Agora é sua vez de produzir. Vamos produzir uma imagem com palavras? Escolha um tema que lhe agrade e mãos à obra. Tá? Então, assim, que nem eu já falei, você vai ter uns exemplos lá, mas a proposta é dentro dos exemplos de Wellington Martins, no momento. Tá? E tenha consciência que você produz a sua nota, o seu conhecimento. O seu conhecimento você vai produzir hoje, não amanhã, ok? Não deixe acumular as atividades, porque depois você não dá conta, que semana que vem já tem outra aula. Então, eu vou ficando por aqui, desejando uma boa aula para vocês, uma boa semana de estudos, de produção. Produze, registre, envie para o seu professor para que você seja avaliado e produzida assim a sua nota, tá? Então, fica aqui meu abraço e um forte abraço para vocês.